Meus caros amigos e diletos irmãos evangélicos e católicos, eu sou o pastor Trajano de Godoy, conhecido como pastor, mas sou muito mais evangelista, porque prego o Evangelho de Jesus há aproximadamente 60 anos. Preguei em diferentes igrejas e continuo pregando hoje na rede social enquanto há ainda um espaço de liberdade. O evangelho que eu prego não é um evangelho de tradição do homem para o homem. É um evangelho inteiramente apostólico, aquele evangelho ensinado por Jesus e confirmado pelos seus apóstolos através das suas maravilhosas cartas. Este é o evangelho que eu tenho pregado, sem ganhar um centavo de igreja nenhuma. Prego pelo amor às almas e pelo amor à obra de Jesus. Tenho aqui aproximadamente 7 itens que me fazem então me alicerçar nessa pregação do evangelho. Na primeira expressão, Jesus então fala em João 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim dão testemunhos. Ainda no mesmo Evangelho, capítulo 15, versículo 16, Jesus ali está dizendo: não foi vós que me tendes escolhido, mas eu vos escolhi, e vos tenho nomeado para que vades e deis fruto, e o vosso fruto venha a permanecer, para que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, e assim tornar-se-á meus discípulos. Continuando ainda no próprio João 14, versículo 26. O mesmo Jesus dizendo: e o Consolador, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ainda percorrendo o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 9 e 10. Ali Jesus está dizendo, através desse servo dele, Mateus: ninguém tenha por pai na superfície da terra, porque um só é o vosso Pai, a saber, Deus que estás no céu. E também não tenha por mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda percorrendo o próprio Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Ali está a expressão de Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrai descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E encerrando ainda com a carta primeira de João, já próximo ao Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. Então ali o homem de Deus deixou registrado: e a unção que dele recebeste, esta unção chama-se Espírito Santo de Deus. Ela permanece em vós e ela vos ensinará todas as coisas. Não tende necessidade que alguém vos ensine. Este é o evangelho que eu tenho procurado pregar. O evangelho da graça, principiado por João Batista e ali continuado por Jesus, o autor dessa nova aliança. O evangelho da misericórdia, o evangelho da salvação, o evangelho do jugo suave. Então, quando nós lemos acerca da antiga aliança do passado, que até hoje muitos estão usando para fim monetário, sendo que aquilo passou aquele sacrifício antigo. Quando nós lemos na expressão de Lucas, capítulo 16, versículo 16, ali está escrito: a lei e os profetas vigoraram até a vinda de João Batista. Dali para cá, ensina-se os homens o evangelho de Jesus. Este evangelho da graça, evangelho que nos transforma, evangelho que faz nós nascer de novo e tornar-se membro do corpo de Jesus. O corpo dele não significa este universo inteiro de tanta gente que existe.
O corpo dele é ele próprio, é ele, Jesus, que nos faz tornar-se ramo do seu corpo para dar fruto e frutos bons. Então nós vemos que quando Jesus falava com Pedro, dizendo: Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra, cuja esta pedra era ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e todo quanto ligar sobre esta pedra, este Jesus, está sendo ligado também no céu. Meu querido, meus amados irmãos, não pense que porque você está ligado sob o rolo de membro de uma igreja, você está totalmente salvo e completo. Se você não estiver ligado inteiramente no tronco de Jesus, pela tua fé, pela tua perseverança, pelas obras que tu praticas segundo a unção do Espírito Santo, muitas vezes você está perdendo o teu tempo. Então procura se firmar nesta rocha chamada Jesus. Porque na expressão de Paulo, nós somos o templo do Espírito Santo. E este templo nós temos que zelar, que é o nosso próprio corpo, para que o Espírito de Deus habite em nós. Nada de coisa que venha contaminar, nada de que venha destruir este corpo. Se há coisas que nos faz mal, não é para nós tomar parte disso, porque isto chama-se templo do Espírito de Deus. E diz ali o apóstolo: o templo de Deus que sois vós é santo, e se alguém vier destruir, Deus o destruirá. Então é a razão que temos que zelar por ele, para que nós mesmos não tornamos homicida de nós mesmos do templo do Espírito Santo de Deus. Deus que prepare a cada um de vocês. Vivemos, queridos irmãos, no tempo mais difícil, no tempo do cumprimento das palavras finais da revelação do Apocalipse. Vivemos as horas do Apocalipse, que nós temos que nos preparar. Temos pouquíssimo tempo deste espaço da graça para nós invocar o nome de Jesus livremente, em nossas casas, em qualquer lugar, na rede social. Loguíssimo vai fechar estas oportunidades, porque é cumprimento da palavra de Deus. E é necessário que isso aconteça, para que nós possamos nós conhecer a cada um como irmão em Cristo e um só legislador, um só mediador chamado Jesus. E quando isto acontecer, é o momento então que o Senhor vai se manifestar e vai fazer que as sepulturas venham se abrir, e o seu justo venha sair dali revestido em corpo de glória, e o seu justo vivo também sejam transformados nesse mesmo tempo de glória, o corpo de glória, e nós subiremos junto para a nova Jerusalém que nos está esperando na glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e todos os anjos. Meus queridos, meus amados, vivemos o tempo da grande apostasia, que Paulo tem falado acerca disso. A apostasia está campeando em todo esse universo, em todos esses conjuntos de membros de igreja. Está aqui a apostasia no seio do próprio povo de Deus. Isto é o cumprimento do penúltimo sinal, para depois se manifestar o reinado do anticristo, para vir provar a nossa fé. Para se conhecer o verdadeiro cristão, é nesta hora que vão estabelecer um documento único chamado chip da besta. Esse será o documento oficial do reinado do anticristo, para separar as ovelhas dos bodes. É ali que nós vamos conhecer o verdadeiro cristão. E muitos aí estão pensando que vão escapar dessa situação. Jamais escapará, porque será por ali que nós conheceremos um só povo de Deus, chamado povo cristão, povo remido, povo escolhido e povo de boas obras. Vai se conhecer dois povos, um povo que está ao lado das trevas do reinado do anticristo, e o povo de Deus separado, debaixo de tamanhas perseguições, porque esta é a igreja que vai ser tirado da grande tribulação. Somos todos nós, este povo que está hoje trabalhando, muitas vezes até descuidadamente, procurando então escapar daqui sem ter esta prova final para a igreja. Isso não vai acontecer. Quero deixar claro para todos vocês que têm empregado
facilitado então a este povo, olha, vocês vão sair daqui, Jesus vai nos arrebatar muito breve, antes que venha a tribulação. Vocês estão muito redondamente enganados. Vocês não são melhor do que os antigos profetas. Vocês não são melhor do que a igreja primitiva. Vocês não são melhor do que os apóstolos e os demais cristãos que já foram antes de nós. Todos eles passaram por esta hora amarga. Por esta razão é necessário você pedir a Jesus, revista o teu povo, revista a tua igreja do poder do Espírito Santo, para que nós possamos vencer estas batalhas finais. Ninguém sairá daqui a não ser pela morte que tem levado à sepultura. Antes que venha toda esta luta, toda essa tribulação para o povo de Deus, você não tem examinado as Escrituras? Você não tem visto ali no Apocalipse, o capítulo 13 da revelação do Apocalipse, o versículo 7, que ali está então, a besta que veio do abismo, foi dada a autoridade de guerrear contra os salvos, contra os santos e vencê-la. Quem são estes santos? É os desviados do mundo? É os incrédulos? Ou é a igreja? É a igreja de Jesus. Os profetas foram julgados até em cisterna rota como Jeremias. O profeta Elias, grande homem de Deus, foi sendo alimentado pelos corvos numa caverna para escapar da prostituta Jezabel do passado. Os demais profetas de Deus foram sacrificados. A igreja primitiva foi lançada na arena dos leões pelo carrasco Nero do passado para ser destruído pelos leões ferozes daquela época. Os apóstolos foram mortos, crucificados ou transformados à espada. Assim aconteceu com eles. Agora vocês, cheios de tanta ilusão do mundo, muitas vezes em comunhão com o mundo, com o costume do mundo, prazer com o mundo, tornando-se amigo do mundo e inimigo de Deus, quer escapar sem ter assim uma purificação, jamais vai escapar. Não venha continuar com essas mensagens enganosas, porque sem esta luta Jesus não vai voltar. E você vai ficar envergonhado, muitíssimo envergonhado, porque muito breve vai fechar nossa liberdade, a porta da graça, vai fechar as oportunidades dessas igrejas, vai fechar então na rede social para cumprir-se a palavra de Deus e o Senhor Jesus escolher o seu povo que não vão aceitar a marca do anticristo. Quem aceitar, e muitos vão aceitar esses mordomos que aí estão, que fizeram do Evangelho de Jesus uma verdadeira indústria da fé, enriqueceram nas costas das próprias ovelhas, com grandes propósitos, oferecendo propriedades, oferecendo fortuna para o povo que não se cumpria e não vai se cumprir, oferecendo muita prosperidade, mas esta prosperidade gerou para eles mesmos, com tantos propósitos. Você deposita no altar de Deus tudo pela fé. Você faz um desafio com Deus, você provoca a Deus. Você faz isso, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Deus não precisa de dinheiro impuro, dinheiro imundo. Deus é santo, 3 vezes santo. Tudo está na mão dele, não precisa de bagulho deste mundo. E esses homens dizendo, não, você dá o teu tudo para Deus, que você vai ver você prosperar. Você faz o teu voto de um dízimo dobrado, uma oferta dobrada, e você vai ver a bênção chegar na tua casa. Eles foram abençoados por esse capital imundo que está na mão deles. Pessoas aí, 4 cidadãos aí, que estão lá riquíssimos nas costas do povo humilde, do povo dessas ovelhas simples, de pouco esclarecimento, de pouca visão. Então tem fortuna, patrimônio de 6 bilhões, patrimônio de 4 bilhões, patrimônio de 3 bilhões, patrimônio de 2 bilhões está na mão dessa gente. Mas eles vão ajustar conta com Jesus. Vocês, ovelha de Jesus, vocês, cordeirinho de Deus, abra o teu olho, busca o Senhor enquanto é tempo, enquanto está perto, enquanto você pode achar, porque a porta da graça vai fechar e fechar muito breve. E depois que fechar, não haverá mais salvação. É somente pranto e ranger de dente. E a igreja daqui agora, nesta tribulação terrível, sendo tirada, como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29,
logo após as aflições daquele dia, a grande tribulação que a igreja está passando, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão dos firmamentos, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o Senhor Jesus assentado sobre uma nuvem do céu, com rijo clamor de trombeta, com centenas de milhões dos anjos e na glória de Deus Pai. Enviará seus anjos de uma a outra extremidade dos céus a juntar os seus escolhidos. É esta hora que as sepulturas vão se abrir, os justos vão sair ali revestidos de corpo de glória, e nós também transformados no mesmo corpo de glória, voando daqui que nem águia, subindo às alturas, para que lá os anjos então venham agora dizer: esta é a grande nação, é a grande multidão que veio da grande tribulação, mas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e agora tem o direito de entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Querido e amado Jesus, fica com este povo, abençoa este povo, abre a mente desses homens, abre a mente dos teus filhos, das tuas ovelhas, para que entendam a tua palavra e sejam cheios do Espírito Santo e não vivam na ilusão deste mundo, tornando-se amigo do mundo e inimigo de ti, Pai Santo. Fica conosco em mais esta pregação, em mais esta meditação, em o nome do Deus Altíssimo, em o nome do Deus Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu estou encerrando esta meditação. Amém, amém e amém, Jesus.